profeta Miqueias. Já ouviram falar desse profeta? Inclusive tem um livro na Bíblia, a Bíblia cristã, porque na verdade Miqueias, assim como os 11 profetas, estão no livro dos 12 profetas. Na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, é um livro só, com 12 profetas, são chamados 12 profetas menores. Miqueias está entre eles. A gente vai ver já já quais são eles. E o livro de Miqueias, para os cristãos, é um livro que trata daquilo que o Senhor, que Deus exige de nós, seres humanos, especialmente do seu povo, do povo de Deus naquela época. Era um povo que vivia traindo a Deus, desobedecendo o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si ídolos. Ou seja, não cultuar outros deuses. É um livro que trata também do perdão por meio do arrependimento pelos pecados. Então o profeta Miqueias fala aborda muito a questão do perdão. O perdão vem através do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados. A misericórdia divina nos alcança quando nós nos arrependemos e fazemos um compromisso de mudar de vida. É um livro que teria sido escrito entre 750 a 700 a.C. É o reino do sul, lembrando que depois de Salomão, nós temos os 3 primeiros reis ali de Israel: Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel é dividido. Israel fica sendo a parte do norte e Judá a parte do sul. É dividido em 2. Então Miqueias seria vivido no reino do sul, em Judá, com o profeta de Moresete. Moresete é uma cidade da região de Cefelá, que fica a sudoeste de Judá, próximo de Jerusalém, que depois vai se tornar a cidade sagrada, a cidade santa. Ele viveu no reino, no tempo do rei Jotão. Jotão foi um rei de Judá, o reino do sul, até 742 a.C. Isso aí que as primeiras profecias do Miqueias datam aí do reinado de Jotão, entre 742 a.C. Outro rei sobre o qual Miqueias profetizou foi o rei Ezequias, foi rei de Judá de 727 a 698 a.C. Ele tentou repelir uma tentativa do rei assírio na época, o Senaqueribe, de destruir Jerusalém. Tentou destruir Jerusalém em 701 a.C. Mas o rei Ezequias acabou perdendo uma parte do território e se tornou vassalo do rei Senaqueribe. Outro rei sobre o qual o reinado Miqueias também profetizou teria sido Josés, que foi o último rei do reino do norte, que é o reino de Israel. O reino de Israel tinha como capital a Samaria e o reino de Judá no sul tinha como capital Jerusalém. Após o seu reinado aí, os assírios destruíram a capital do reino do norte, a Samaria. Isso aconteceu em 722 a.C. E deportaram grandes parcelas da população. Então a população viveu meio que um exílio. Então o profeta Miqueias ele condenava a idolatria dos israelitas e exortava eles a arrependerem-se dos seus pecados. Isso na época do Jotão, de Ezequias e de Oséias. Jotão e Ezequias, rei de Judá; Oséias, rei do reino do norte, do reino de Israel. Então Miqueias teria sido inspirado por Deus, é um profeta que vai denunciar a nação de Israel como uma nação pecadora, uma nação de pecado. Os principais pecados eram o pecado da idolatria, o pecado também da exploração, do egoísmo. Idolatria quando você adora ídolos, outros deuses, e não o Deus único, que era Javé, Jeová, o Deus de Israel. Né? Você adora alguém que não mexe. Amém. Meu Deus, cara. Tem gente que idolatra hoje em dia aí, né? Cristiano Ronaldo. Messi é melhor. Verdade. Naquela época, Miqueias denunciava essa idolatria e denunciava principalmente a exploração dos povos. Segundo ele, os ricos viviam usurpar aquilo que era produzido pelos povos.
pobres, deixando-os na miséria. Então esse é um pecado também, quando a população, a parte da população mais rica, construir a sua riqueza em cima da pobreza e da miséria dos pobres. Então, ele pregava o arrependimento. Se o povo se arrependesse, a misericórdia divina cairia sobre eles e perdoaria os pecados. Tem algumas interpretações eruditas dos textos de Miqueias. Miqueias que vai denunciar a idolatria, vai questionar os ricos que exploravam os pobres e vai também ser o responsável por fazer a profecia de Belém. Segundo ele, o Messias, o Salvador do povo de Deus, nasceria na cidade de Belém, a mesma cidade que tinha nascido o rei Davi. E aí é isso que depois acontece para os cristãos com Jesus. Jesus teria nascido em Belém, graças à profecia de Miqueias, que se cumpriu na pessoa de Jesus. Então Jesus seria o Messias, o Salvador, que veio para salvar o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, mas também salvar toda a humanidade. Quais são os profetas ali menores? E na Bíblia hebraica todos formam um livro dos 12 profetas, os profetas menores. Tem o Osés, que profetizou para o reino do norte, em Israel. O Joel, ele profetizou após a reconstrução de Jerusalém. O profeta Amós, ele profetizou para Israel, embora ele fosse de Judá. O Obadias, ou Abdias, ele profetizou contra os Edomitas. O Jonas desobedeceu a ordem de Deus para ele pregar em Nínive, né? Ele foi engolido pela baleia. Ele foi chamado por Deus para profetizar para a cidade de Nínive. O Miqueias, ele profetizou para o reino do sul, Judá. O Naum, ele profetizou contra a cidade de Nínive também, assim como o Jonas. O Abacuque dialogou com Deus sobre a injustiça no mundo. E aí, essa injustiça, ele vem de encontro que também denunciava Miqueias, a injustiça principalmente dos ricos para com os pobres, os ricos que exploravam os pobres e construíam a sua riqueza em cima da miséria das pessoas. O Sofonias, que profetizou para Judá. O Ageu, que exortou os exilados a retornar, que tinham retornado a terminar a reconstrução do templo de Jerusalém. O Zacarias profetizou a vinda de um Salvador, Messias, assim como Miqueias também. Miqueias profetizou a vinda do Messias. O Messias nasceria onde? Na cidade de Belém. Muito bem. O Malaquias, que profetizou o cataclismo no dia do juízo, no futuro. O Apocalipse, né? Malaquias profetiza no Apocalipse. Malaquias é de onde a galera tira principalmente um trecho ali sobre o dízimo, né? Que seria 10%. Né? Posso te pegar muito Malaquias. Que é o último livro do Antigo Testamento. E aí começa o Novo Testamento. Um evangelho de quem? Qual que é o primeiro evangelho do Novo Testamento? Vocês sabem? Mateus, né? Então, graças ao poder do Espírito Santo, estou cheio de força, profetizou Miqueias, de justiça, para declarar a Jacó sua transgressão, pecado de Jacó. Jacó que foi, né, um dos patriarcas ali junto com Abraão, Isaac e Jacó, depois muda o nome para Israel, né? A sua transgressão e a Israel o seu pecado. Qual era o principal pecado que Miqueias denunciava? A idolatria, adorar outros deuses. E também denunciava o pecado dos ricos que exploravam os. Então, todo profeta, ele denuncia e anuncia. Miqueias denunciou a injustiça, a idolatria, e anunciou a vinda do Messias, que haveria de nascer na cidade de Belém, que depois os cristãos interpretam como sendo a cidade onde Jesus teria nascido, onde os reis magos vão ao encontro de Jesus. Os reis magos viram a estrela no céu, seguiram a estrela e chegaram na cidade de Belém. Estrela é o quê? Estrela. É o quê? A estrela seria ter anunciado a vinda do Salvador. A estrela passou no céu, teria caído. E aí os reis magos seguem a estrela e cada um vai ofertar
uma coisa diferente ali do Messias do Salvador. Messias está Mira e parece assim, terceiro. Então, é isso aí. Se o livro do profeta Miqueias, alguma dúvida? Tranquilo?